Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui mais um episódio do Marketing Social. É aqui que eu te ensino passo a passo para captar R$ 5.000 em 30 dias na sua ONG. Isso mesmo que você nunca tenha captado recursos. Meu nome é Débora Ferreira e eu vou começar a nossa live de hoje com o tema: você pensa nisso na hora de captar recursos na sua ONG? É isso aí. E aí, por que eu vim falar sobre este assunto? E por que muitas das vezes eu vejo que as pessoas não pensam nisso? Então, eu trouxe esse assunto para vocês hoje. Então, antes de a gente começar sobre esse ponto de por que você está pensando nisso e por que você não pensa nisso, a gente vai falar um pouco sobre o que normalmente as pessoas pensam sobre captação de recursos, né? Porque, como vocês sabem, eu falo de captação de recursos. Então, quando eu falo de captação de recursos, as pessoas normalmente pensam que é pagar contas. Eu tenho que captar recursos para pagar conta de luz, de água, telefone, eu tenho que captar recursos de uma vez através de empresas, através de eventos, conseguir passar no edital. Então, as pessoas normalmente pensam em captação de recursos numa coisa de curto prazo. Eu preciso para agora. E isso é um problema muito grande. Porque a gente pensa o quê? Captação de recursos, na verdade, ela é a longo prazo. Captação de recursos envolve estratégias, envolve ações, envolve conhecimento, envolve prática, constância, e pensando em sim, realmente fazer com que o projeto aconteça, mas pensando na sustentabilidade financeira da organização. Então, não é só eu preciso de recurso para agora, para fazer com que as crianças tenham aula de balé. Eu preciso de recurso para o projeto ter aula de balé hoje e possa atender novas crianças para aula de balé nos próximos anos, para que o projeto continue fazendo esse trabalho de qualidade, que é aula de balé, que é uma forma de fazer com que o problema social seja resolvido. Então, isso é a captação de recursos. Não é simplesmente, eu preciso de dinheiro para pagar a luz. Não é simplesmente, vamos fazer uma campanha. Não é simplesmente, vou participar de um edital. Isso não é captação de recursos só não, tá, gente? Sim, são ações. Participar de editais, fazer eventos, sim, são ações. Mas o fundamental é que você entenda por que você está fazendo essa ação. A captação de recursos, ela envolve toda uma estrutura. Ela envolve você fazer um documento, não é simplesmente você sair fazendo. Envolve você ter conhecimento sobre o teu projeto. Envolve saber o que as pessoas querem de você. Então, a captação de recursos não é simplesmente, eu preciso de dinheiro para pagar a conta. Eu preciso passar no edital. Eu preciso ter parceria com o poder público. Não é simplesmente isso, tá? E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando penso, por que não pensar em captação de recurso? O que envolve o não pensar em captação de recursos na sua ONG? Envolve você não ter recurso para fazer com que o projeto aconteça, não poder fazer com que o projeto cresça, não ter certeza que você vai conseguir que o projeto continue acontecendo. Então, quando eu falo de captação de recurso, eu falo que ele é uma coisa bem ampla. Então, eu não saber se eu vou conseguir fazer uma atividade é um problema. E isso envolve captação de recurso. Eu não ter um profissional qualificado envolve a captação de recurso. Eu ficar estressada, falando você gestor, tá? Não eu, Débora, tá? Mas você ficar estressado, você ficar triste, você ficar depressivo, envolve captação de recurso. Então, engasguei. Então, quando eu falo sobre captação de recurso, envolve muitas coisas. Então, se você não capta recurso, vai fazer com que o seu projeto não cresça, vai fazer com que você não tenha mais impacto. Isso tem a ver com captação de recursos. Débora, eu estou entendendo quando você fala sobre captação de recursos, eu estou entendendo quando você fala sobre os problemas, mas a questão é, gente, quando eu falo sobre isso, eu estou dizendo que muitas das vezes você não está pensando bem sobre captação de recursos, é porque você não conhece sobre captação de recursos. Você desconhece sobre pensar num plano de captação de recursos. Você desconhece sobre as estratégias de captação de recursos. Você desconhece sobre o porquê que você está captando recursos. Entendeu a ideia? Então, normalmente, as pessoas não pensam na captação de recurso, porque a captação de recurso ela é pensada ao segundo plano. Eu vou pensar depois, porque o objetivo aqui é fazer com que as atividades aconteçam. Só que muitas das vezes as atividades não acontecem bem por falta de recursos. E esses recursos podem ser produtos, pode ser serviço, pode ser o quê? No sentido de pessoas que não estão ali contribuindo, te ajudando para fazer com que o projeto aconteça. Envolver dinheiro, que você pode não ter voluntário, mas se você tivesse pessoas comprometidas e dar recursos financeiros mensalmente para o teu projeto, você ia contratar pessoas para que o projeto acontecesse. Então, olha só quantas coisas acontecem. E isso faz com que você não faça o teu projeto. E isso quer dizer o quê? Falta de conhecimento. A tua captação de recursos não está acontecendo
Você não está tendo recurso dentro do teu projeto por falta de conhecimento. Outro ponto é a questão do foco. Você quer coisas agora. Eu quero coisas agora. Eu tenho que pagar a luz agora. Eu tenho que comprar a mochila agora. Eu tenho que comprar um computador agora. Aí você pensa na captação de recursos no agora. Ah, vai ter festa de Natal. Ah, vamos começar a captar para fazer a festa de Natal. Vai ter festa do Dia das Crianças. Vamos captar para fazer a festa do Dia das Crianças. Vamos captar para fazer a Páscoa. Olha só, tudo você capta para uma coisa logo depois, em seguida, uma coisa rápida, uma coisa imediata, uma coisa para ontem, praticamente. Então, a falta de conhecimento faz com que você não pense a longo prazo e você comece a captar a curto prazo na solução imediata. O foco no agora. Depois a gente vê como vai ficar as coisas. E quando a gente vai ver como vai ficando as coisas, acontece o que está acontecendo hoje no teu projeto. Você está com medo de fechar o projeto por não ter recurso. Não, você não pensou nisso antes. Você pensou em fazer as coisas agora. Entendeu a ideia? Outro ponto que faz você não ter recurso dentro da sua ONG é a questão do medo de errar. Opa, Débora, como assim a questão do medo de errar? Não, estou vendo, cada dia que passa, mais eu vejo essa dificuldade, esse medo do errar. Eu não vou testar coisas novas porque eu tenho medo de errar. E a pessoa não fala que tem medo de errar, não, tá? A pessoa fala assim, pô, vamos fazer tal coisa. Ah, não, isso aí é complicado. Isso aí não vai dar certo. Isso aí não sei o que lá. Mas isso vem todo o medo. O medo de falhar. O medo de não ser do jeito que você queria. E aí essa questão, a gente aumenta, cria muitas expectativas. Eu sempre falei para os meus alunos, eu falo até para mim mesmo, pessoal, Débora, não crie tantas expectativas. Vamos começar com o básico. Se passou do básico, pô, já é lucro para você. E esse lucro, eu não estou falando de questão financeira, não, gente. Estou falando de questão pessoal mesmo, no sentido de, pô, se eu conseguir fazer alguma coisa no dia a dia, exemplo que eu vou dar para você no dia a dia. Poxa, eu tenho uma lista de tarefas. Eu não coloco 50 mil coisas na minha lista de tarefas. Eu boto 3, 4, para ver se eu consigo fazer. E aquela coisa, se eu conseguir bater no final do dia as 4 coisas que eu conseguia, pô, eu me dou parabéns. Eu falo, pô, parabéns para mim, porque eu consegui fazer aquelas 4 coisas que eu me propus a fazer. E aí eu acabo anotando outras coisas que eu fiz no decorrer do dia. Eu falo, pô, sou sinistra mesmo, ainda consegui fazer tal coisa. Eu acabo me dando prêmios no sentido de que eu fiz aquilo que eu me propus a fazer e ainda fiz mais. Mas muitas das vezes a gente coloca 50 mil coisas na nossa lista e a gente não consegue fazer. E o não conseguir fazer nos frustra. Nos frustra. E essa é a questão do medo de errar. Para que eu vou tentar essa coisa nova? Para que eu vou fazer essa coisa diferente? Para que eu vou fazer isso que eu nunca fiz se eu posso errar? Mas não no sentido de errar para o aprender. A gente faz no sentido de errar, que vai dar errado, que eu sou perdedora, que isso não era para mim. A gente começa a criar milhões de outras coisas e acaba nos afetando para ações futuras. Então, por isso que eu falo para você hoje, não pensa nessa questão de, eu vou errar. Errar, todo mundo erra. Mas a questão é importante você errar, para que você possa aperfeiçoar aquilo que você colocou em prática. O negócio é que a gente não quer errar nada. A gente nem quer tentar, nem testar, para que a gente não erre. Para que a gente não seja, errei, eu sou perdedora. Mas o perdedor já fica sendo você por não tentar fazer nada para mudar. Outro ponto aqui que faz que você não tenha recurso na sua ONG e que muito menos você pense naquilo que eu vou falar na nossa live de hoje, hein? E a questão, por quê, Débora? A falta de tempo. Eu faço muita coisa. Eu tenho que fazer certificação, eu tenho que dar aula, eu tenho que pensar em captação de recursos. Na verdade, eu tenho que pensar em captação de recursos, não. Eu tenho que pensar em falar, em pensar em fazer aquela campanha. Então, estou pensando em captação de recursos, legal. Mas você não está pensando em todas as estratégias, em tudo que tem que pensar. Você está pensando em uma coisa pontual, fazer a campanha. Então, eu tenho que pensar em fazer a campanha, eu tenho que pensar em ver certificação, eu tenho que pensar em fazer com que as crianças venham para a aula, eu tenho que pensar em fazer com que dar a aula que o professor faltou, eu tenho que fazer o curso que eu me inscrevi para fazer. Olha quantas coisas você está fazendo. Então, você não tem tempo. É tanta coisa que você faz que você não se dedica em fazer as coisas bem. Você vai fazendo tudo ao mesmo tempo. E quando você faz tudo, você não faz nada bem. E eu vivo dizendo isso para as pessoas. Não estou dizendo para você parar de captar recurso, não estou dizendo para você focar apenas em captar recurso na sua ONG. Eu estou dizendo para você tirar um dia, nem um dia, algumas horas do seu dia, uma horinha tá bom para você pensar em captação de recursos, para você dar um passo para captar recursos, para você dar um passo para você fazer com que os recursos sejam contínuos dentro do teu projeto social.
Mas, normalmente, a gente não pode fazer isso porque a gente tem falta de tempo, porque a gente faz muita coisa que não é realmente aquilo que a gente tinha que fazer e não é realmente aquilo que vai fazer a diferença para o projeto acontecer, crescer e ter mais resultados. Mas isso acontece por quê? Porque a gente não tem prioridade. A gente não tem clareza no que tem que ser feito. A gente não faz porque a gente tem medo de ter o novo, de sentir o novo. A gente tem medo de errar, tá? E isso faz com que a gente acabe tendo recursos totalmente limitados. Ou eu tenho aquele empresário que está me contribuindo, ou eu tenho aquele edital que está nos ajudando, e isso faz com que a gente fique preso naquele mundinho de que hoje está tudo lindo, amanhã só Deus sabe. E aí a gente fica naquele amanhã só Deus sabe, porque as outras ONGs, as maiores ONGs estão captando e a minha não. Não sei se isso acontece contigo, mas eu escuto isso direto, tá? E aí vem, ok, Débora, eu tô entendendo o que você tá falando, mas eu ainda não entendi, afinal, o que você tá falando nesta live de hoje. E eu quero te falar sobre três pontos, tá? 3 pontos que são fundamentais para a tua captação de recursos, que são fundamentais para que você já entenda e já coloque no papelzinho, se você hoje não tem um plano de captação de recursos, se você não pensa em captação de recursos, pense agora, a partir de hoje, que esses 3 pontos que eu vou te falar, ele tem que estar dentro do plano de captação de recursos. Se você não tem um plano de captação de recursos, tem que estar na sua cabeça, da cabeça passar para o papel para que você consiga realizar o que você quer realizar dentro do seu projeto social, tá? Opa, Débora, estou entendendo, mas o que você está falando? Então, vamos lá. 3 coisinhas, tá? Que é muito importante ter no seu planejamento de captação de recursos. Se você não tem um plano de captação de recursos, você não tem um planejamento aí sobre como captar recursos, mas que você tenha isso na sua mente, que você tenha isso por escrito, para que você possa seguir caminhos, para que você possa realizar o teu sonhado sonho de ter uma sede própria, o teu sonhado sonho de ter mais de 300 crianças dentro do projeto, o teu sonhado sonho de ser referência aí sobre sobre esse projeto, esse tipo de projeto que você faz. E aí aquela questão é, o que você está dizendo, Débora? Mais uma vez, eu estou falando sobre a questão financeira do projeto social. Eu estou falando sobre a questão de você se planejar realmente dentro da instituição. Mas para que você consiga fazer esse planejamento, é importante que você conheça o teu projeto social. E por isso que eu sempre falo sobre a questão da clareza social. Se hoje você não tem clareza de quem é o seu projeto, o que ele faz, por que ele está fazendo isso, quanto que ele está arrecadando, quanto que ele está gastando, qual o impacto que ele está tendo, fica difícil realmente você fazer com que o projeto cresça e apareça. E aí, mais uma vez, você vai esquecer desses 3 pontos aqui, que são fundamentais, cruciais, para que o teu projeto cresça e que ele aconteça e que ele tenha mais resultados realmente. E aí vem o primeiro ponto. O que é isso que você está falando, Débora? Investimento. Eu sempre falo para as pessoas que dentro do financeiro do projeto social, a gente precisa ter 3 coisinhas aí. Essas 3 coisas é investimento, reserva de emergência, tá? E a questão da reserva financeira. É muito importante que você tenha esses 3. Muitas pessoas, acredito que vocês vão ver por aí, que muitas pessoas falam assim, tem que ter só reserva de emergência. Não, eu gosto de separar em 3. Reserva financeira, reserva de emergência e a questão do investimento. Porque são coisas diferentes, mesmo que no final todas elas se juntam para fazer com que o projeto aconteça. Mas eu gosto de separar cada uma na sua caixinha e deixar dentro da caixinha de captação de recursos, dentro da caixinha do financeiro também, que isso é muito importante. Então, é importante que você saiba dessa diferenciação de cada um deles e saiba como é importante ter eles dentro do projeto social. Eles na hora de você pensar no teu financeiro e pensar também na sua captação de recursos, porque muitas das vezes a gente pensa dele no financeiro, nesses 3 pontos, mas esquece dele na hora da captação de recursos. Então, não é possível você pensar no financeiro, mas não pensar na captação de recursos sobre esses 3 pontos, ok? Então, vamos lá. O primeiro ponto é a questão do investimento. Débora, o que é investimento? Gente, é fazer o dinheiro crescer a longo tempo, gerando, tá? Realmente estabilidade financeira para a organização. Opa, Débora, investimento. Mas só quem pode fazer investimento não é só empresas, não é só pessoas físicas. E ver a questão, nós somos uma empresa, que quer dizer sem fins lucrativos. Então, tudo que uma empresa pode fazer
nós, sem fins lucrativos, também podemos fazer. Mas estou falando na parte de gestão, de organização. A questão do empresas com fins lucrativos que estão gerando dinheiro, eles estão dividindo entre seus sócios esse tipo de coisa. Enquanto a instituição, né, a empresa sem fins lucrativos, que são associações sem fins lucrativos, ela não pensa em dinheiro. Ela não quer falar que precisa de luz, quer pagar água, tem que pagar aluguel, ela não está pensando nesse ponto. Ela sabe que tem que ser feito isso, mas ela está pensando no ponto de transformação de vida, transformação da sociedade, de qualificação, de qualidade, de mudança. Então, isso é muito importante, vocês entenderem isso, que o investimento não é só uma coisa, eu vou investir porque eu vou ganhar mais dinheiro. É uma coisa que você vai investir a longo prazo para o seu crescimento institucional, para você gerar mais rentabilidade para poder fazer com que o projeto aconteça. E quando eu falo sobre essa questão, eu falo o quê? De realmente gerar a médio e a longo prazo recursos financeiros para a organização. Débora, como assim? Eu tenho que pensar de outras formas de captar recurso para onde? Eu capto de bingo, eu capto de brechó, eu capto de editais, eu capto de empresa. Mas é possível você estar fazendo a sua própria geração de renda. E uma das formas de você estar gerando renda para a organização é através realmente de investimento. Esses investimentos pode sim, tá? Você fazer ações, fundos, imóveis, renda fixa. Você pode fazer conforme está escrito no seu estatuto. Você não pode simplesmente fazer, a Débora falou que eu vou fazer, então você pega lá o dinheiro e vai investir. Não é isso. Você tem que ter isso escrito no seu estatuto. Como eu gosto sempre de dizer para as pessoas, tudo que a instituição faz, todos os passos que a organização vai dar, está no estatuto da organização. Se for fazer mudanças, precisa se mudar o estatuto para que as ações do projeto também sejam mudadas. Nós trabalhamos com crianças e adolescentes com doenças crônicas. Você tem o foco, estava escrito, e de repente você começa a trabalhar com crianças e adolescentes no esporte. Nossa, não tem nada a ver. Mas é uma nova demanda. Então você tem que mudar toda a sua documentação para essa nova demanda. Não é a mesma coisa eu falar assim, eu sou uma pessoa física e hoje comi no restaurante, depois eu vou comer no outro restaurante, aí são outros 500, sou eu pessoa física. Mas quando eu trabalho com pessoa jurídica, quando eu sou uma empresa, quando eu sou responsável por algo muito maior do que eu preciso sim prestar conta. Eu preciso sim mostrar para as pessoas que esta pessoa está utilizando um recurso de uma forma correta e eu assinei para que ela pudesse utilizar, para que ela pudesse ter esse benefício. Entendeu a ideia? Então é importante que você, como presidente, você também coloque o cara a tapa e você também identifique e mostre que você também tem uma base de conhecimento muito grande sobre o projeto social. Ok? Segundo ponto aqui é a questão da reserva financeira. Opa, Débora, como assim reserva financeira? Nem falei, né? Como a gente pode estar aplicando, né? Como a gente pode estar usando o investimento. Planejamento para aposentadoria, construção de um patrimônio, melhoria do espaço. Então, eu posso estar utilizando um recurso financeiro do jeito que eu quiser para melhorar a organização. A organização tem 3, 4, 5 andares. Vamos fazer todos os andares? Não. Mas é bom que você ganhe esse dinheiro, você pode fazer tudo. Não é, porque a gente tem que pensar que esse recurso já foi direcionado para outra coisa deste período dentro do projeto social. Possivelmente pode entrar mais pessoas, mas a gente repassar todos os presentes, todos os conteúdos para essa pessoa nova ficaria complicado. Então, por isso, grupo de WhatsApp. Legal? E aí vem, nossa, cheguei lá no BRT, muito de gente, as pessoas tudo me olhando, não consegui fazer as coisas dentro do projeto, dentro do BRT, sobre o projeto, porque estava muito cheio. E aí vem outro ponto. A gente quer fazer as coisas quando tem que ser feito pela gente. A gente não sabe esperar. A gente não entende o que está acontecendo. A gente passa igual foguete, fala, não, vou passar, eu quero, pronto, acabou, tchau, e benção. E isso prejudica a captação de recursos da ONG. E como eu disse, quando a gente pensa em investimento, é a longo prazo. Quando eu penso em reserva de emergência, eu também estou pensando a longo prazo. E aí vem a questão. A gente tem que pensar no investimento pensando em planejar coisas futuras para o projeto social. E quando eu disse investimento, eu falo sobre ações, sobre fundos, sobre imóveis e renda fixa, e que você pode fazer isso sim na sua organização se você tiver bem escrito, bem definido no seu estatuto. Segundo ponto aqui, se você pensa ou não na hora de você pensar em captar recursos na sua ONG, é a questão da reserva de emergência. O que é reserva de emergência, Débora? Gente,
para a gente realmente cobrir gastos dentro da organização que são urgentes. É aquela questão, quebrou um equipamento, nossa, começou uma pandemia, a gente tem que pagar as pessoas até o final do ano, aconteceu tal coisa e a gente não tem como pagar todo mundo, ou não tem como fazer tudo, a gente vai lá e pega dentro da reserva de emergência e vai pagar todo mundo. Eu preciso. Então, a reserva de emergência é para um imprevisto financeiro, é algo para uma emergência, realmente uma despesa de emergência muito rápido, que vai envolver, sim, saúde, que vai envolver procedimentos, pode haver a questão do desemprego, pode haver a questão do projeto estar fechando e eu vou precisar utilizar a minha reserva de emergência. Eu vou precisar utilizar o apoio da instituição toda para que o projeto aconteça. Isso é importante. E eu tenho que pensar isso a curto prazo, porque é para agora. É uma emergência de agora. Nossa, caiu a telha, temos dinheiro para consertar, vamos consertar, tá bom? Então, é muito importante que você entenda que investimento é investir para conseguir recursos mais para frente. Reserva de emergência é praticamente para now. Débora, como assim now? Gente, é para agora. Eu preciso tirar esse carro daqui de dentro. Eu preciso dar alimento para essas pessoas. Então, só aquela coisa na hora, tá? É curto prazo, quando eu falei curto prazo, e a coisa imediato, ok? E aí a gente tem que fazer toda uma questão de conservação. Débora, como assim conservação? Gente, priorizar, tá? O recurso financeiro. Quando a gente está falando de uma reserva de emergência, para emergência. Eu tenho que ligar para as pessoas somente caso seja necessário. Eu tenho que viajar caso seja necessário. Por que caso seja necessário? Porque a gente tem que pensar num fator externo. E o que é fator externo? Hoje eu posso estar bem, mas eu amanhã não sei como está a política, não sei como está a economia, e aí afundo. Então, tem que ter consciência do que eu estou fazendo agora não vai impactar daqui a 5 meses, daqui a 3 meses, ok? E aí vem a questão, como é que eu vou fazer isso? É pagar, tá? Em conserto de emergência, comprar um carro. Então, a gente faz essa questão da reserva de emergência. Legal? Aí a gente vem aqui para o terceiro ponto, sobre a questão da reserva financeira. Opa, Débora, reserva financeira, aquela reservazinha que não é mais a reserva de emergência financeira, e ela vai acumular recursos para um objetivo específico, para uma meta, para uma segurança futura. Exemplo que eu dou para vocês. Estou doida para viajar para Fernando de Noronha. Vou para Fernando de Noronha? Claro que não, que está caríssimo. Só agora que eu vi passaporte, tá o olho da cara, não quero deixar meu olho lá, porque eu não vou conseguir ver as coisas. Mas a questão é, brincadeira fora a parte, eu preciso que alguém me leve até determinados lugares. E aí eu vou fazer sobre essa questão da reserva financeira. Porque eu preciso de agora. Eu preciso me consertar agora, eu preciso ter atenção agora. Então, eu vou atrás realmente, deste recurso, que é o recurso financeiro, que é o recurso que vai vir de terceiros. E como a gente está nesse processo aí de sair, de não sair, muitos dos profissionais estão vindo junto com o avião do Brasil, tá, gente? E quando eu falo avião do Brasil, é que está tendo vários desastres mundiais aí. Eu não sei se você sabe, se você não tem participado da nossa live, ou se você está participando pela primeira vez, a gente está com a questão do recurso um pouco escassa. E aí não é porque existem grandes organizações, também existem grandes organizações, mas a questão é, o recurso está escasso porque a gente que tem uma ONG, uma pequena, que não tem tanta visibilidade, a gente vai atrás dessas ONGs que são grandes e que elas vão escolher quem vai dar uma melhor prestação de contas, quem vai dar um resultado melhor para elas. Então, elas vão atrás dessas organizações. E essas organizações vão atrás dessas. Então, não é questão de você ser grande ou pequeno, mas ter aquele diferencial de fazer a diferença, de mostrar que pode, de mostrar que é melhor do que muitas outras organizações, porque você está fazendo um trabalho de qualidade. E não só você, mas sim a sua equipe num todo. Show? Só para entender aqui. Então, quando eu falo da reserva financeira, quero acumular recursos bem específicos para fazer com que o meu projeto aconteça da melhor forma possível. Exemplo, fizemos uma obra e agora a gente tem que limpar tudo, tem que fazer tal coisa, e nessa obra a pessoa vai falar, não, então a gente limpa tudo hoje, esteja espaço legal e vai chamar as crianças para brincar nesse espaço. Olha que interessante, não tinha pensado nesse espaço, mas o pai pensou nesse espaço, um espaço de brincadeira, com futebol, com tudo, e agora que botou tela, vai ser muito mais difícil de ter alguém ali se pendurando para cair. Então, essa é a questão. Estou brincando aqui só para vocês entenderem sobre o contexto de que precisa, muitas das vezes, de profissionais qualificados para fazer com que o serviço dê certo.
Então, isso é importante para você. Então, se você hoje está aí trabalhando, achando que está fazendo a coisa certa, vê se você está dentro de um espaço que aceita, que faz esse tipo de coisa, e para você também, para você ficar enganjada com essa galera, se você sair, não ficar tão arrasada de não ir com um dessas tartaruguinhas. Tá? Então, só para vocês entenderem que eu juntei uma coisa aqui, uma outra aqui, porque são um projeto que eu falei, que foi o projeto Tamar, um projeto aí, que estão ajudando as tartaruguinhas a irem embora, sabe? E aí, ele está trabalhando com isso e ele está muito tenso sobre partir do projeto e continuar nesse projeto, por causa não do projeto Tamar, tá, gente? O projeto Tamar é uma coisa, mas é um projeto muito parecido, que fica numa praia aí, mas não é deles, não, do projeto Tamar. Mas só para você saber que ela está muito animada, gosta muito, mas ela está muito receosa se vai continuar fazendo, porque está faltando equipamento, as pessoas não têm consciência, esse tipo de coisa também é complicado para caramba. Mas voltando aqui para a questão da reserva financeira, a gente está falando sobre você ter realmente noção que você precisa de um recurso bem específico para cumprir alguma meta, para pensar no futuro. E aí, nessa questão de pensar no futuro, o que eu estou falando? Gente, estou falando o que acontece hoje. Hoje não aconteceu isso hoje, mas acontece em algumas organizações e aconteceu isso há 3 anos atrás, que foi a questão do isolamento social. Então, no momento que houve o isolamento social, as pessoas pararam de falar uma com as outras, as pessoas se trancaram em suas casas e retornaram a falar uma com as outras através do WhatsApp, através de videoconferência, esse tipo de coisa. Então, quando eu falo sobre reserva financeira, eu estou falando para você sobre isso. Sobre, e se acontecer qualquer coisa hoje? Você tem recurso para pagar todos os profissionais que estão dentro da instituição? Se acontecer hoje, no sentido de você querer comprar uma sede nova, você sabe quanto é essa sede nova? Você sabe quanto que vai demandar de recurso financeiro para subir essa sede? Isso tudo também passa na nossa cabeça. Então, muitas das vezes, quando você fala da questão de ser mãe solo, da questão de ser presidente, que eu falo ONG solo, de você ser equipe, todo esse tipo de coisa, você tem que parar e pensar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou contribuindo, estou enganjando pessoas para dentro do meu projeto social? Porque isso faz toda a diferença se você vai ou não fazer com que o projeto aconteça, tá bom? Então, vamos voltar aqui na questão da reserva financeira. Como que eu faço isso? O que é reserva financeira? Gente, isolamento social, 6 meses, parou o projeto, gelou as contas, não vai passar recurso para ninguém, porém, todavia, tem profissionais trabalhando dentro do projeto. E quem são esses profissionais? A psicóloga, a pedagoga, a gente tem aqui a educadora que vem fazer exercício, imprime tudo e passa em casa. Então, a gente tem um trabalho muito interessante, e desse trabalho interessante, será que eu posso ou não captar recurso para minha ONG? E aí você volta para o estatuto e confere se você pode ou não captar recurso através dessa quartilhinha do açaí, tá bom? Então, só para vocês entenderem. E aí você fala assim, Débora, estou entendendo, estou sacando, eu já entendi que reserva financeira é para questão de longo prazo, a questão de uma coisa que eu queira muito, então tem a ver com a minha sede, tem a ver com equipamentos para fazer uma nova atividade no projeto. Se eu estou falando sobre reserva de emergência, é uma coisa para agora, uma coisa que está realmente é um imprevisto que aconteceu, é uma urgência, tem a ver com desemprego, tem a ver com saúde, tem a ver com a movimentação mesmo nas redes, e aí eu preciso se resolver com urgência. Então, a gente vai para a urgência. E tem a questão do investimento, que é você investir pouco do recurso do projeto em ações, em imóveis, em fundos, em renda fixa, o que é muito bom, mas precisa, claro, que eu vou sempre repetir, 50%, vou dar 100% do meu 50% e vou te dar, quero que você me dê 100% do seu 50% para fazer com que o projeto aconteça. Então, não adianta você mudar cabelo, não adianta você mudar o jeito de falar se você não vai mudar aqui dentro. Eu sei que você vai falar, mas é o meu personagem. Eu sei que você vai falar do seu personagem, que você está trabalhando sobre o seu personagem. Porém, todavia, a gente não conhece o personagem, a gente não conhece o dono da organização. Então, é fundamental que você se prepare psicologicamente, fisicamente, para fazer com que o projeto aconteça. E sim, vai demorar algum tempo? Vai. Mas se você parar e fizer um pouquinho de cada vez, todos os dias, você vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Legal? Legal, Débora. Como eu faço isso aí? Como que eu tento fazer com que meu projeto, a gente consiga, né, toda a equipe consiga ver que precisa de um investimento, precisa de uma reserva financeira, precisa de uma reserva financeira. Como que eu vou falar isso para eles? E eu gosto de falar como você vai falar para ele, igual você fala sobre a sua vida, igual você fala na hora que você vai viajar, assim como você fala quando você está cansada dentro da organização. Você vai colocar lá uma planilha, tá? Ou de Excel, ou você vai preparar uma cartolina e você vai falar para as pessoas, eu estou arrasada, eu estou cansada,
eu faço as coisas acontecerem, mas ninguém dá valor. Eu faço com que as coisas aconteçam, mas ninguém pensa em mim. Eu quero comprar algumas coisinhas, mas o meu pé é muito grande, esse tipo de brincadeira. Mas fora a parte, a gente tem que pensar no projeto num todo. O que está faltando para desenvolver? O que está faltando para crescer? O que está faltando para fazer com que você faça as coisas? Isso é um ponto fundamental. E claro que isso a gente só vai entender com um pouquinho do tempo, porque a gente precisa conhecer a organização e a gente precisa conhecer a organização internamente e as pessoas de fora precisam entender a organização para que possa contribuir e fazer um trabalho cada vez melhor. Ok? Perguntas, pessoal. E lembrando que é muito bom estar aqui com vocês e para vocês comentarem, para vocês compartilharem. E eu gosto muito que vocês comentem, porque comentando eu consigo ter uma visão de o que eu preparo para vocês, qual é a live da semana que vocês queiram ouvir ou assistir, que vai fazer toda a diferença para a gente caminhar, para a gente ir atrás de pessoas que são comprometidas e querem mudar seu projeto. São comprometidas e querem mudar o mundo. E isso não é só para quem está me prestou ciência copy, não, mas para todas as crianças e papais, tá? Que a gente só consegue mudar o mundo quando a gente entende quem é esse mundo, a gente entende quem é a gente entende quem é o outro, e a gente consegue se conectar, criar relacionamento para conseguir captar recursos de todos. Ok? Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês. E eu vou querer que vocês estejam na próxima live para mais um conteúdo falando sobre captação de recursos e fazer com que o seu projeto tenha um verdadeiro impacto social. Gratidão e até a próxima live. Tchau, tchau.